você, seja muito bem-vindo, mais um Fora da Caixa no ar, especial para você. Hoje o meu convidado, ele é uma pessoa assim interessantíssima, porque ao mesmo tempo em que ele é muito sério, às vezes até sisudo, ele é muito engraçado e está aqui comigo hoje para a gente poder conhecer um pouquinho da história atrás desse título de pastor. Recebo hoje Lely Souza, ele que é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Formou-se em teologia em 1998 pelo NASP, em São Paulo. Trabalhou como capelão escolar, pastor de igrejas, diretor de jovens, desbravadores, aventureiros, comunicação, e isso em várias regiões aqui do Brasil. Ele tem MBA também em comunicação corporativa e em liderança de novas gerações. Hoje atua como pastor da igreja do Juvevê, em Curitiba. É casado com a Cris, pai do Léo, que é estudante de psicologia aqui da nossa instituição. Apresento a vocês, senhoras e senhores, o pastor Lely Souza. Seja muito bem-vindo. Olá, Suzane, tudo bem? Olá, pessoal, como vão? Tudo bem? Prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, pastor. Olha só, a gente estava brincando aqui antes de conhecer esse outro lado seu, né? Para quem, enfim, galera de casa não sabe, esse MBA em comunicação corporativa, nós fomos coleguinhas de sala de aula, né? Fomos. E o pastor Lely, gente, assim, sempre muito sério, né? E agora, por ocasião que a gente está gravando esse podcast, vai ao ar daqui um tempo ainda, ele está fazendo a semana de oração, a primeira semana de oração aqui na Faculdade Misto do Paraná, conectados com a história. E a gente pôde perceber você, né, pastor, de um jeito, pelo menos eu que já te conhecia antes, desse ponto de vista, assim, um senhor de stand-up, né? Sermões, assim, com muitas histórias. De onde vem esse seu lado, assim, mais engraçado? Porque, às vezes, a gente olha para você, assim, muito sério, mas quando você está lá no púlpito pregando, você conta muitas histórias, você é muito engraçado. Olha, eu não sei, assim, se eu sou engraçado. Eu gosto de contar histórias. Uhum. Eu gosto de contar. Mas esse negócio de sisudo, Suzane, é sério que eu vou dizer. Eu lutei para deixar de ser. Assim, cara fechada, assim, cara amarrada, aquela cara meio pesada, assim, sabe? Eu lembro uma vez, a minha esposa, essa história de entrar em casamento, sabe? O pastor entrar em casamento, eu odeio, sabe? Eu gosto de ficar lá na frente já. Essa entradinha pro pastor com e todo tal. mundo te olhando. Odeio fazer aquilo, sabe? Então, a minha esposa sempre dizia, Lelis, entra sorrindo, é um casamento, é um momento festivo, entra sorrindo. Aí um dia eu me concentrei, não, eu vou entrar sorrindo, eu vou entrar. Então, assim, fiz um esforço e entrei simpático, olhando para as pessoas. Tá? Quando chegou no final do casamento, ela disse, Lelis, por que você entrou sério de novo? Aí eu desisti. Você... Todo o seu esforço... Eu achando que estava sendo o cara mais simpático do casamento. Não adianta, é meu jeito, é minha natureza. Cara, mas é muito interessante. Você é colérico? Sou. Total, bem né? colérico, total. Total, né, pastor? Total. É interessante de ver essas coisas. Meu pai, por exemplo, ele também é do tipo mais sério. E às vezes, quando eu quero tirar foto com ele, eu falo, pai, sorri. E aí, quando ele sorri, ele acha que ele tá sendo, assim, o grande palhação, que ele tá fazendo uma coisa que não representa ele. E eu falei assim, nossa, pai, como é difícil, né? E às vezes, raramente, quando ele tá num sorriso assim, mais descontraído, eu dou um clique, mas é sempre sério. E aí ele fala, se eu sorrir, parece que não sou eu. É, exatamente. Como é que pode? Somos iguais, então. Somos iguais. Agora veja, para contar a história, sei lá, parece assim que resgata um lado, puxa um lado, assim, parece que liga um botão, assim, que daí parece que fica mais leve. Parece que eu consigo ficar mais leve. Sabe? Mas assim, às vezes, uma pessoa me fez uma observação assim, pastor, eu demorei para entender porque tu estava contando uma história engraçada, mas tu não ria. Sabe? Enfim, gente, enfim. É um humor peculiar. Por isso que eu disse pro pessoal de casa que és uma pessoa interessante, né? Ao mesmo tempo, são duas coisas em uma. E tá sendo muito legal essa semana de oração a propósito, viu, pastor? Tem sido uma bênção, assim. Inclusive, convido você a correr depois aqui de ouvir o podcast no YouTube da Igreja da FAP. Tem uma playlist
com a Semana de Oração. Todo dia ele contou uma história de um personagem. Então foi assim, um stand-up todo dia, mas no final reflexões profundíssimas, assim, né? A ideia sua era conectar a história desses personagens da nossa história e, graças a Deus, você conseguiu esse objetivo, porque a gente ouve aquela narrativa e no final a sua reflexão traz assim um checkmate, onde a gente clica, né, e linka com as nossas histórias. Mas vamos conhecer esse Lelis criança? Pastor, quem era você criança? Você tem irmãos? Tenho uma irmã Uma irmã? mais nova. Ixi, era o mais velho. Eu era o mais velho. E dentro de um contexto pai, mãe, no interior do Rio Grande do Sul ou Não, era da capital? Porto Alegre. Porto Alegre? Uhum. Era o menino da capital? Menino da capital. Menino de apartamento? Apartamento a vida inteira. Praticamente a vida inteira. Como é que foi você criança? Olha, assim, extremamente tímido, É o quê? extremamente mais ou menos isolado. Tá? Gente, que coisa curiosa. E você não é o primeiro pastor que eu entrevisto que me diz isso. É. Uhum. E pastores que hoje estão aí, ó, no Instagram, pra lá e pra cá. E eu, cara, que interessante. Nunca fui popular no colégio, na escola. Nunca fui. Sempre aquele aluno quietinho. Nerd? Sabe? Não chegava a ser nerd, sabe? Porque essa que era a tristeza da minha infância, entendeu? Porque eu era quieto e não era nerd, entendeu? Entendi. Era um aluno extremamente comum, assim. Sempre fui um aluno comum, a minha vida inteira, sabe? Eu lembro na época, assim, de 8, 9, 10 anos, assim, sabe? Tinha uns meninos populares lá e tal. Sei As como menininhas é. tudo ficavam correndo atrás dele, assim. A gente brincava de pega-pega na hora do intervalo, só corria atrás dele. Nossa, que dó! Eu corria sozinho. Que dó! Que dó. Ai, vamos abraçar essa Gente, criança. deixa eu falar uma coisa aqui. Ela não tá com dó, não, viu? Ela não tá com dó, não. Eu juro que eu tô com dó. É que eu acho engraçado você falar com... Você não era um menino, o querido Sempre ali fui das muito meninas. quietinho, sabe? Sempre fui muito correto, assim, sabe? Aquela coisa mais sistemática, assim. Já tudo nasceu em lar adventista? Sim. Eu sou a 6ª geração Uau, de adventista. Meu filho é a 7ª já. que bênção, hein, pastor? E aí, quando chegou ali naquela fase de adolescência, no ensino médio, você já vislumbrava... Mudou alguma coisa quando você se tornou adolescente? Ou continuou assim, mais na sua... Mais quietinho? Porque às vezes acontecem umas mudanças, tem um plot point, né? Foi uma coisa meio esquisita, Suzane. Porque, assim, eu não deixei de ser aquele, mas parece que eu agreguei algumas coisas. Então, assim, eu me tornei um pouco mais... Não é que eu era antissocial antes. Introvertido. Eu era introvertido, mas eu consegui agregar um pouco mais de extroversão na adolescência, entendeu? Então comecei a interagir mais, assim, ficar um pouco mais popularzinho, assim, sabe? E expandir um pouco mais assim, meus horizontes de relacionamento e tudo mais, aquela coisa toda. Mas oscilava entre os dois, sabe? Adolescência. Eu tô desconfiando. Tu tá me levando para umas respostas aqui que o pessoal da psicologia deve estar me diagnosticando já. Terapia aqui ao vivo. Já tá me analisando aqui. Mas era isso, sabe? Então, eu gostava de ficar quieto no meu canto às vezes, mas eu interagia legal. Sabe? Então, assim, a minha adolescência foi mais ou menos nesse sentido, assim. Trabalhava muito para a igreja, gostava muito de igreja, muito rato de igreja. Eu sempre fui aquele adolescente, aquele jovem, assim, ó, que era culto de quarta, era culto de domingo, era reuniãozinha de qualquer coisinha, eu tava lá, sabe? Era meia dúzia de gente, eu era um dos 6, entendeu? Sempre fui assim. Sempre trabalhei. E daí trabalhei... Eu lembro que eu fui diácono. Bem novinho, ali, eu acho que 13, 14 anos. Sempre fui desbravador, né? E daí, com 16 anos de idade, me colocaram para diretor do clube de desbravadores na época. Sabe, assim, uma aberração, entendeu? Um menino. Eu substituí um homem de quase 80 anos. Entendeu? O camarada tinha 50 anos de clube, eu entrei e substituí ele, assim. Então, assim, sempre fui um apaixonado pela igreja. E você sabe que das entrevistas também que eu venho fazendo aqui no Fora da Caixa, esse eu acho que é o grande segredo do jovem permanecer na igreja, quando ele abraça os ministérios, quando ele tem responsabilidade. Então, assim, você substituir um senhor de 80 anos com experiência, eu acho que foi a grande vantagem. Uma das, talvez, né? Você é dono da sua história, pode contar melhor que eu. Mas eu vejo muito assim, pastor, todos os jovens, adolescentes que se envolveram de alguma maneira na igreja, tiveram melhores condições e mais firmeza na fé. Isso é notório. Mas
a sua questão, a sua ligação com a igreja teve a influência diretamente ligada com a sua escolha por ser pastor? Sim. Só que eu fui entender isso depois. Né? Porque assim, eu nunca quis ser pastor. Mesmo gostando de estar atuando na igreja? Você pensava em ser o quê? Tinha alguma profissão em mente? Eu fazia a faculdade de Direito. Ah, você entrou? Você Entrei. fez quanto tempo? Eu fiz metade do curso. 2 anos e meio, mais ou menos. Nossa. É. Minha mãe é advogada, né? Aham. Então tinha alguns amigos advogados, familiares advogados também. Então, estava no meio já. Eu já Teria sido trabalhava. advogado brabo, hein? Nossa, ia ganhar as causas. Ou ia ser expulso do júri. Não, ia ganhar respeito. Mas olha, eu não queria ser pastor. Então, amava coisa de igreja e tal. Então, assim, a minha vida, assim, ó, vou ser líder, vou ser líder daqui dessa igreja, vou passar minha vida inteira aqui, um dia eu vou ser ancião daqui. Porque a primeira coisa que eu pensava é o seguinte, eu não quero ficar longe da minha família. Eu não quero ficar longe dos meus amigos. Porque eu nasci em berço adventista, naquela igreja, e passei a vida inteira na mesma igreja. A gente nunca trocou de igreja. Sabe? Então você conheceu a Cris ali. Não. Aí eu conheci a Cris no colégio depois, Tá. no NASP. Tá, né? já vamos chegar lá então. Então, e outra coisa também, que eu não queria ser pobre. Entendi, Não, pastor. assim, entendi. olha a cabeça do adolescente, né? Porque primeiro que a gente não era rico lá em casa, né? A gente, assim, tinha uma vida boa, mas a gente não era rico. Aham. E segundo que o pastor também não é pobre. Mas é bem limitado. É aquele quadradinho, entendeu? Aham. É o quadradinho. Então, tem os auxílios ali, tudo mais, tal, não pode pisar fora do quadradinho, porque daí desanda a coisa. Então, assim, não, eu quero ser advogado, eu sonhava com mansão, eu sonhava com jet ski, eu sonhava com viagem internacional e tal. Então, pastor, para mim, tá fora de cogitação. Só que o que aconteceu foi que Deus, assim, foi me dando, assim, ele foi me podando de um jeito que a minha mão ficou podre. Qualquer coisa que eu metia a mão ali dava errado, entendeu? Eu abri um negócio uma vez, tipo uma empresa ali para progredir e tal, faliu, sabe? Eu comecei a fazer o curso de Direito, odiei. Aí fui fazer vestibular para arquitetura. No vestibular, visitando lá a faculdade, lá odiei esse negócio. Quando eu olhei esse arquiteto tem que fazer isso aqui, não quero. Aí fui fazer vestibular para odonto, sabe? Tudo dava errado, sabe? Eu tentava trabalhar no negócio, dava errado. Eu não gostava, me frustrava. Voltei pro direito, fiz mais um pouco. Tudo horrível, tudo horrível. Isso de que idade a que idade? Do final do ensino médio até os 21 anos. Foi por volta de 3 anos, mais ou menos. Aham. 3 anos, 4 anos ali. Aí eu fiquei sem opção. Aí eu fui. Foi pra fazer teologia. Teologia? Mas teologia. assim, aí como que você chegou na teologia? Aí começou uma enxurrada, assim, a história é longa, mas começou uma enxurrada de gente assim, eu acho que tu tem que fazer teologia, eu acho que tu tem que ser pastor, eu acho que tem que ser pastor. Você já pregava? Sim, pregava, né? Era horrível os meus sermões. Deixa eu só fazer um adendo aqui. E o povo mesmo assim te endossou, né? Sim, me endossou, assim, eu acho que eles viam um potencial. Um potencial. Porque a minha história de pregador foi um pouco diferente, porque normalmente o pregador, quando ele vai começar a carreira de pregador dele, o nervosismo, o cara prega 5 minutos, 7 minutos, acaba o conteúdo, ele não tem mais o que falar, daí, sabe? Os meus primeiros sermões duravam 1 hora, 1h20. A igreja não aguentava mais. Falava demais. Eu falava demais, sabe? Eu tive que aprender diminuindo. Enfim, aí as pessoas começaram a dizer, acho que tem que ser pastor. E pessoas assim que não tinham conexão uma com a outra, aleatórias. sabe? Aleatórias, totalmente. Aí um dia, eu estava desabafando, indignado com um primo meu dentro do ônibus. E contando para ele assim, cara, um monte de gente tá me falando que eu tenho que ser pastor, um fulano falou não sei o quê, um dia eu estava lá não sei onde, o cara falou não sei o quê, papapá e tal. E ele parado ouvindo. Daqui a pouco uma mulher, que estava no banco da frente, toda pintada, assim, eu lembro, toda pintada, uns brincão, assim, um monte de coisa assim. Ela virou para trás e disse assim, moço, desculpa, eu tava ouvindo a conversa aqui, era inevitável. Tu tem que ser pastor. Oxi! Enfim, e dentre outras coisas também que aconteceram, eu acabei indo. Nunca me arrependi. E aí você prestou vestibular e já passou de cara, isso já com 21? Sim, exato. E daí me formei com 25. Então, assim, ó, você já tinha passado por algumas experiências de alguns cursos. Quando você chegou lá no teológico,
e que você começou a estudar, seu coração se encontrou ali logo de cara ou também foi um processo? Do tipo assim, cara, era isso que eu tava procurando? De cara. De cara? De cara. A minha mãe se indignava muito, porque quando eu estava fazendo faculdade de Direito, chegava a semana de provas, Ah, ela chegava no quarto, os códigos, Código Civil, Penal, tudo na prateleira, e eu entupido de livro de Ellen White, Bíblia, livro religioso na minha cabeceira. E tendo prova no dia seguinte, entendeu? Então, assim, os indícios eram fortes. só você que não viu. Só eu que não via. Pastor, então lá você conheceu a Cris? Uhum. Vocês se casaram durante o período da faculdade ou... Não, depois. A gente... conta um pouquinho desse romance pra gente. Ela se apaixonou por mim. Cara, toda vez que o cara começa com isso, pode saber que foi aquele que correu atrás. Ela se desesperou, disse, é você, é você. Sei. Não, a gente Quando foi que você colocou os olhos nela? Tava em que ano? Já no primeiro? Não, ela chegou no meu 4º ano. Eu tava no meu último ano, no começo do meu último ano, ela chegou, e aí choveu de cara em cima dela. E aí eu, assim, por uma questão de protetor, amigo, assim, Sei. Amigo como, se ela tinha acabado de chegar? sei lá, surgiu assim, uma amizade, assim, sabe? Repentina. Eu comecei a afastar os caras dela, assim, pra... Coitada, inocente ali. Ela sentava na sua novata. mesa, alguma coisa assim? É. Não, não sei. É mesmo? Tu começou a sentar... Mas você foi intencional nessa amizade, né? Sim, por acaso. Fala a verdade, você tava entre esses caras. Não tava, né, eles? E aí, então, a gente começou a se conversar e tal, aquela coisa toda, tudo mais. E aí a gente, um dia, eu estava indo para o meu estágio, ela me acompanhou, né, no estágio. O 4º ano, naquela época fazia um estágio fora, né, numa igreja. E daí, na volta do estágio, a gente dentro da Kombi, a Kombi lotada, eu pedi ela em namoro e a gente se beijou ali na Kombi lotada ali. Foi assim que a gente começou a namorar. Gente, você atravessou na frente de todos assim? Foi direto, né? Olha só, gente, A objetividade é tudo na vida. Hoje em dia as meninas chamam de atitude. Entendeu? É o que as mulheres falam assim, ó. Atitude é tudo. E aí, então, você teve que esperar ela? Como é que ficou isso? Porque ela era pedagogia? Daí nós começamos a namorar. Aí eu fui pro trabalho, né? E ela estudou aquele ano. Aí, meses depois, nós casamos. Ela não terminou daí o curso, né? Mais tarde, ela mudou de rumo e fez serviço social. Tá? Era pedagogia inicialmente. Inicialmente. Mas daí ela, depois de casada, ela fez a faculdade de serviço social. Pessoal, e como que foi, assim, a sua vida? Não quero entrar aqui no mérito profissional, que a nossa intenção no Fora da Caixa é sempre conhecer, assim, a pessoa, né? Os seus desafios, as suas lutas, as suas realizações no ministério, assim, que você começou ao longo da sua jornada. Tá dando quantos anos já de ministério? 26. Uau! Ali no começo, assim... no Instagram tem umas trends, né? Assim, do começo, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Depois melhora. Tem umas trends assim. Mas como foi pra você esse comecinho? E hoje, assim, o Lelis de hoje, vendo o Lelis lá, recém-formado aos 25 anos. Eu era muito iludido. Do tipo como? Eu achava que eu abafava. Aí, vem os tombos da vida. Eu não sei, não vou te perguntar a tua idade aqui ao vivo. Né? Não, eu 37. 37. Daqui uns 5 anos, vai ser bom você começar a fazer uma reflexão sobre a vida. Eu comecei nos meus 40 e poucos, 45. Eu acho que eu tô começando já. Tá começando já? Porque teve alguns bons tombos nesses meus poucos 37. Mais recentemente. Então, a gente começa a pensar. A gente começa a pensar. E assim, esse meu lado introspectivo me faz entrar nesse mundo da reflexão de uma forma muito... Profunda. Muito. Mas é muito, sabe? Colérico melancólico. Sabe? É uma mistura muito doida essa minha personalidade, esse meu temperamento, sabe? É um negócio meio esquisito, assim. Enfim.
E aí eu fiquei alguns anos refletindo. Eu nem posso dizer que eu saí dessa reflexão ainda. Já melhorou bastante, sabe? E daí nisso eu comecei a olhar para trás desde a época de faculdade, o começo do meu ministério, sabe? E é batata, sempre dá aquele arrependimento assim, puxa, eu queria voltar no tempo com a experiência que eu tenho para fazer muita coisa diferente. Então, assim, eu vejo que Deus me conduziu, que Deus me carregou no colo, sabe? Porque, assim, não que tenha acontecido bobagens assim, de ser saído da obra, né, da igreja, alguma coisa assim, então, nada. A vida sempre foi muito tranquila assim, nesse aspecto. Mas eu olho para trás e vejo assim que Deus me sustentou, Deus sustentou meu ministério. Eu sempre fui muito sonhador. De realizar grandes coisas? Assim? Sabe? Sempre fui muito sonhador. Algumas coisas eu consegui realizar, outras eu não consegui realizar. Me chamavam de Bob o Sonhador. É um desenho antigamente que eu nem... Será que é aquele menino da bicicletinha? Isso, aquele ali. Nossa, é antigo. Me chamavam de Bob o Sonhador. Então, assim, o sonhador se frustra muito, né? Porque não consegue realizar tudo. E, às vezes, quando consegue, não realiza do jeito que sonhou, né? Mas eu fazendo um balanço hoje, eu percebo que... Eu falei isso num dos sermões essa semana aqui. O ministério, ele foi mais benefício para mim do que eu para o ministério. Que é a história de Jonas que você contou. Isso, exatamente. Exatamente. Jonas precisava mais de Nínive do que Nínive de Jonas. Eu senti isso muito no meu ministério, muito vivo. Isso está muito vivo na minha mente, isso. Isso você faz reflexão hoje. Na época, como que você enxergava isso? Jovem, sonhador, talvez um perfil idealista. E eu estou entendendo que você chegou no campo, ou chegava nos campos, na experiência que você tinha, e você queria fazer grandes coisas. E nem sempre é possível, porque existe também um sistema, né, pastor? Existe sistema, existe recursos, existe cultura do local, né? Como pensa a administração X, Y, Z. Como que era você, nessa época, querendo realizar... Porque o jovem tem disso, né? Ele quer realizar e, às vezes, ele encontra algumas barreiras e, às vezes, gera ou rebeldia ou frustração. Ou, o que é mais difícil, às vezes, assim, a aceitação, né? Eu me debatia muito dentro de mim, sabe? Eu entendia essa questão organizacional, eu conseguia entender as limitações gerais, tanto de recursos, de outras coisas mais, as questões culturais também. Eu trabalhei em culturas bem diferentes no Brasil. Então, assim, mas aquilo assim me deixava... Era angustiado. Do tanto que dava para fazer mais e não dava. Você queria correr mais, mas, sei lá, queria uma Ferrari e tava no Fusca. Tipo. Sabe assim, sabe? Hoje, eu entendo que existia sabedoria em não realizar algumas coisas que eu queria. Certo. Que existia condução divina em não realizar, sabe? Na época que eu não entendia, sabe? Eu achava assim, não, se está no meu coração, é Deus, eu preciso fazer, enfim. E eu sei que aquilo me deixava assim, muito angustiado, assim. Eu tinha dias, eu lembro de noites que eu passava em claro, que parecia assim que tinha um negócio me sufocando na garganta, assim, sabe? Eram coisas que eu não estava conseguindo realizar. Não estava conseguindo jogar para fora, não estava conseguindo andar para frente. Hoje, quando você olha para trás, o que você faria diferente? Em termos gerais, assim, talvez nesse que é a reflexão do momento aqui da nossa conversa. Eu aceitaria melhor os nãos. Eu entenderia melhor que os nãos eram um plano de Deus também. Porque a gente, porque trabalha para Deus, parece que tudo tem que ser sim. Parece que tudo tem que ser progresso, tudo tem que ser avanço, tudo tem que ser para frente. Mas na vida espiritual,
O não é plano de Deus. O recuo é plano de Deus. Andar para a esquerda, andar para a direita é plano de Deus. Parar é plano de Deus. Andar para trás é plano de Deus. Porque no fim das contas, o que vale é a salvação. E se para ser salvo tem que recuar, tem que andar para lá, andar para cá, tem que se abaixar, tem que pular, tem que deitar, então que seja feito. E você fala da sua salvação em específico ou das pessoas, das ovelhas, né, que você cuida? Em primeiro lugar, da minha própria. Então, muitos dos nãos foi em favor de si, de mim mesmo. pensando espiritualmente. De mim mesmo. Mas hoje eu consigo compreender que, às vezes, os nãos que eu recebi podem ter beneficiado outras pessoas também. Porque, às vezes, uma porta se fechou aqui e eu fiquei muito frustrado, aí eu fui para a janela que estava aberta. E nessa janela que estava aberta, que não era o meu plano, que não era do jeito que eu queria, que não era o que eu estava imaginando, não foi o que eu sonhei, salvou um monte de gente. Pastor, hoje, depois de 26 anos de ministério, essa semana a gente até brincou. Você falou que você é um homem minimalista, né? Uma pessoa minimalista. Olha só, vou até mostrar aqui, me dá aqui. Essa é a Bíblia que ele levou lá pro púlpito. Eu falei assim, nossa, o pastor Lelis é minimalista mesmo, porque até a Bíblia dele é pequenininha para poder não ter muito o que carregar lá pro púlpito. Então, essa dá a impressão de que hoje você chegou numa fase mais tranquila da vida, talvez, né? Mais maduro, de entender às vezes que o menos pode ser mais. A gente estava falando sobre rede social e você falou assim que você não é ligado a isso, né? A questão de holofotes, aquelas coisas todas. Você tem um objetivo, né? Seu como pastor, é ir lá e fazer e tal. E não está preocupado com todo esse embrulho, né? Me conta um pouquinho disso, assim, isso você chegou a vida foi te moldando e daí você chegou nessa parte que é o que me parece um pouco mais tranquila nesse sentido de se preocupar menos do que talvez falam, deixam de falar, né, se incomoda ou não. Me parece que assim, você tem um objetivo e você vai lá cumprir aquele objetivo. Você está fazendo uma terapia, hein? Nossa, eu deveria... Você está indo fundo na minha vida, hein? Você está arrancando a resposta da minha alma. Você não tinha parado. Fala pra mim que você não tinha parado pra pensar, que eu vou ficar me achando aqui agora. Suzane, olha só. A conclusão a que eu chego hoje nesse pensamento é a seguinte. Eu estou me permitindo ser a minha natureza. Isso muda o jogo. Porque o pastor, a postura do pastor exige alguns comportamentos. Tá? O ministério exige algumas posturas pastorais. E eu fui líder de jovens muitos anos. E algumas pessoas assim têm um ponto de interrogação quando sabe que... E eu fui... Metade do meu ministério até agora praticamente foi ministério jovem. Eu fui líder de jovens, desbravadores, aventureiros. E daí os caras olham pra mim e dizem assim, mas com essa cara, com esse jeito assim, sabe, sisudo assim, tu foi líder de jovens, departamental de jovens. E assim, dos extremos, né, do norte a sul, de leste a oeste no Brasil, em várias regiões do Brasil. Sim. Então, exigia uma certa performance, um certo estilo, assim, sabe? E eu fazia, assim, eu me esforçava, mas eu não chegava lá. Eu não conseguia fazer o que um líder de jovens faria normalmente. Sabe? Sanguíneo, assim. Um cara mais sanguíneo, assim, então. Aí, essas coisas da vida, né, vão ensinando a gente, essas reflexões. Eu comecei a perceber que eu posso, de repente, ser um cara legal sendo eu. Do meu jeito, sabe? Eu posso chegar lá do meu estilo, dentro do meu estilo. E não, de forma alguma, criticando estilos dos outros, entendeu? Mas eu aprendi ao longo da vida, não que eu fosse um cara artificial, mas eu percebi
que se tem uma coisa que atrai pessoas para alguém, Sim. é você ser autêntico. Originalidade. Você ser você. Originalidade. Uhum. Sabe? E, aliás, o inverso é verdadeiro. A artificialidade afasta. Uhum. E trabalhar com juventude, eu não sei por quê, o adolescente, o jovem, tem um faro para isso. Eles percebem na hora quando o cara está querendo ser uma coisa que ele não é. Sabe? Percebe. Então, assim, eu estou vivendo uma fase muito confortável porque eu, me aceito. Sabe? Eu não sou o cara de ficar postando no Instagram. Tem um monte de pastor postando que tem ali milhares de seguidores. Cara, que legal. Estão influenciando um monte de gente. Legal, continua. Mas, cara, vai lá. Posta aí, Lelis. Várias. Lelis, por que tu não posta e tal? Não sei o quê. Faz uns videozinhos. Ai, videozinho, cara. Videozinho. Cara, olha a minha cara de videozinho. Sabe? Me deixa em paz. Me deixa quieto. Sabe que eu queria um pouco disso pra mim, sabia? Eu queria um pouco dessa para fazer uma mistura com o meu temperamento sanguíneo. Mas eu admiro demais essa diferença que a gente tem, assim, das pessoas. Eu particularmente gosto dessa diversidade. Eu acho que é nessas trocas que a gente troca, né? E a gente cresce e é delicioso de ver. E eu acho que ver alguém também se aceitando é, assim, um presente. Uhum. Porque a gente passa por essas questões também. Ao contrário de você, eu quis sempre ser mais séria. Gente, é um esforço. Sério que isso era um sonho Pastor, teu? eu te digo, eu já contei isso aqui, ó, no Fora da Caixa. Eu já saí de casa programada. Vamos pensar assim, num evento social, um aniversário. Hoje eu vou falar menos. Eu não quero... as pessoas, às vezes, acham que o sanguíneo quer ser o centro das atenções, mas, na verdade, eu juro que, às vezes, eu queria chegar e ser ninguém. Sentar assim, ó, entrar e sair, ninguém me viu. E porque, geralmente, eu também tô sempre pagando um mico, né? Aí, eu queria ser assim, só não notada. Então, eu falei assim, hoje eu não vou conversar com ninguém, hoje eu vou sentar, eu vou ficar calada, eu vou só ouvir as pessoas. Mas, pastor, eu não consigo, a pessoa tá falando, eu não consigo só assim, pois é. Sério, mas como? Mas que dia? Sério, ela falou isso? Mas e agora? O que você vai fazer? E quando eu vi, eu já emendei uma conversa eterna com uma pessoa ali, ó, no aniversário, e não saí de lá. É impressionante, assim, ó. Eu penso, cara, eu queria, às vezes no trabalho, né? Chegar mais sério, o pessoal, é isso aí, vamos fazer, tá. Aí eu não. Bom dia, gente, como é que tá? Gente, eu queria ser mais sério, porque parece sempre assim que o jornalista é mais sério, parece que passa mais crédito, né? E é um esforço, mas é um negócio que lutar contra essa natureza é como se bater, assim, ó. É como se ferir. Porque você se força a uma coisa e aí quando você sai daquilo que você programou, você fica frustrado. Ai, cara, realmente, olha só, nossa, não consegui levar, né, tá mais séria naquele momento, não sei o que lá. Então, eu posso imaginar o oposto, né? Sim. Então, sim. Eu gosto dessas trocas porque, enfim, eu acho que enriquece demais a conta. Não, deixa eu contar uma coisa pro pessoal Conta. aqui, gente. Vocês não sabem qual Não, câmera o que eu você olho vai aqui. contar? Não, Não. eu vou contar. Olha só. Corta, hein, Lincoln? Olha só. Há uns dias atrás, a Suzane me manda uma mensagem pedindo para eu fazer um vídeo. Ah, tá. Tá? Para divulgar a semana de oração que tá acontecendo aqui. Aí eu fiz, assim, com todo carinho, com todo esforço, assim, com toda a amabilidade do meu coração, eu transmiti tudo que eu podia para ela. Tudo que eu podia. Sabe, assim, de carinho, de simpatia, de up, sim, sabe? Olha, A Suzane me manda um áudio depois de 8 minutos, dizendo assim, com outras palavras, que ficou horrível. Que ficou horrível. Péssimo. Pastor, você sabe que assim, ó, e eu falei num lugar de carinho, porque assim, eu queria vender você para as pessoas, entendeu? Eu queria, sim, poder falar, cara, o Lelis vai fazer semana de oração e tal, que não sei o quê. E eu não tinha visto você pregar. A gente só foi colega de turma. Sim. E cada um para um canto desse país, eu nunca tinha visto você pregar. Mas eu queria, como quando você conhece uma pessoa, você quer assim, nossa, cara, eu conheço esse cara, então você quer que todo mundo, nossa, tá. Aí quando você mandou o vídeo, aí veio o pensamento assim, nossa, né? É porque a primeira impressão é a que fica.
E aí eu fiquei preocupada nesse lugar, né? Mas foi um carinho, assim, de colega que queria aqui, né? Você... Não, mas eu tô contando essa história para mostrar a questão dos opostos. Ah, sim. É isso que eu quero dizer, sabe? Não adianta, eu me esforcei ao máximo, mas não é o meu estilo. Entendi. Entendeu? Assim como você tentou se esforçar para ser séria e você não conseguiu na festa de aniversário, eu me esforcei para ser assim mais aberto, mais expansivo, mas não adianta, é a minha natureza, sabe? Então a gente tem que se respeitar, a gente tem que se aceitar, a gente é mais feliz assim. E aceitar, eu acho que não só por uma questão própria, mas entender que Deus nos fez assim. Eu li um livro uma vez que me ajudou muito. É um livro muito bom que fala sobre o propósito de Deus para a nossa vida. E lá ele bate muito na tecla que Deus nos fez do jeito que somos, únicos que somos, porque cada um tem o seu propósito aqui na Terra do jeitinho que é. Agora tu imagina... Desculpa, Suzane, desculpa. Agora tu imagina você do seu jeito, eu do meu jeito, ela do jeito dela, todo mundo, cada um com o seu jeito, porque no fundo, não tem ninguém igual, né? Uhum. Todo mundo na mão de Deus. Todo mundo fazendo a mesma coisa. Cada um do seu jeito. É claro que o mundo vai ficar melhor. É claro que a gente vai conseguir atingir um monte de gente. É claro que a gente vai conseguir levar um monte de gente para a salvação. Porque porque o mundo é diverso. Uhum. Uhum. Sabe? As pessoas são diversas. Então, tu imagina um estilo tentando fazer tudo. Não tem como. Não tem. E quando fala do temperamento, eu particularmente gosto disso, é justamente esse balanço, né? Então, um cara expansivo, mas vai vir com um melancólico que vai refletir naquilo que talvez o sanguíneo não está pensando, né? Que é mais detalhista, mais profundo. Aí tem um sanguíneo que vai à frente, que tem a energia, o colérico, o fogo que faz e acontece, e o fleumático que é a paz. É o cara da paz da equipe, assim, ó. Né, que vai dar tudo certo, que está sempre estabilizado. Gente, isso é incrível. Pena que em muitos momentos da nossa vida, né, por conta do nosso egoísmo, a gente olha isso com um olhar ruim, porque o outro não pensa como você, não faz como você, não é do seu jeito. E isso é horrível. Eu sou uma pessoa das relações, né? Então eu gosto de falar sobre isso e gosto desse movimento assim social. A gente tem que encerrar, pastor. Essa reflexão está muito boa, de repente a gente volta nela para fechar, mas eu tenho uma perguntinha aqui da caixa que é muito legal. Não me olha assim. Gente, eu pensei tanto, cara, quais perguntas escolher para você, mas aqui está, você vai tirar a sua pergunta fora da caixa, me dá para eu ler. Mas hoje você foi bastante revelador aqui. Não vai ser uma dificuldade para você contar. Vamos ver o que você escolheu. A pergunta fora da caixa... é de boa, pastor, ó. Qual foi o maior mico que você já pagou? Mas conta o maior mesmo. Que você tem umas histórias. Você não tá me fazendo essa pergunta, foi você que botou ela aí. Ó, gente, eu tenho certeza que se eu olhar as outras é a mesma pergunta, viu? Não sei. Será que esse é o nosso segredo? Mas essa foi a escolhida, pastor. Tá. Seja pela produção, seja pela sorte, nunca revelaremos. Tá, eu vou... Bom, tem algumas aí. Lembrei de uma agora aqui, que foi assim. Eu fui fazer um casamento. Ih, cara, mico de casamento. Ai, que tristeza, nossa. Aí... Vou até beber uma água. Os dois entraram juntos, né? Eles eram já de uma certa idade e tal, quiseram fazer um negócio um pouco diferente e tal. Aí os dois entraram juntos na marcha nupcial. Aí eu tava no andar eu tava assim na parte de cima da plataforma, né? E tinha 3 degraus. Aí eu pensei assim, cara, eu acho que vai ficar legal se eles ficassem no degrau do meio. Eles ficam um pouco acima do pessoal da galera ali e ficam um pouco abaixo de mim ali. Eles eram meus amigos, né? Aí eu olhei pra ele no meio, eu só fiz assim pra ele, com os olhos assim. E ele aqui só fez assim. Beleza. Quando ele chegou, ele se jogou de joelho nos meus pés. O quê? E puxou a mulher junto. Misericórdia. Sabe? Quando eles caíram de joelho nos meus pés, assim, ficou tão feio o negócio que nos meus pés, eu tive que dar um passo para trás. A igreja fez assim, sabe? Ficou aquele burbúrio assim. E daí eu olhei assim, apavorado. Ele me olhou e disse, não era para ajoelhar, Lelis? E eu disse, não, cara. E ela, assim, eu sabia, eu te falei que não era. Como é que ela ajoelhou com o vestido?
E daí, e ele assim, e agora o que é que eu faço? Eu assim, agora fica aí que eu vou dar um jeito. Isso assim, só no bochicho. A marcha nupcial tocando. Aham. Terminou a marcha nupcial e os dois ali parados, me olhando. Aí eu peguei o microfone. Gente, é cada coisa. Eu peguei o microfone, assim, bem sério, assim, sabe? Do meu jeito, assim. Assim começa o casamento. Ajoelhado diante do altar de Deus. E pra todo mundo que tava assistindo, fez Cara, parte. a minha mulher, cara, que sabe Achou quando eu que- dou os furos, chegou no final. Que legal aquela dinâmica que tu fez. A melhor parte foi essa. Mas até que não foi um grande mico. Eu achei que você pudesse ter errado, assim, sabe? Quem era o noivo, quem era a noiva. Já pensou um negócio desse assim? Nossa Senhora. Pastor, nossa, muito gostoso estar aqui batendo esse papo com você. A gente poderia seguir ainda por muito mais tempo. Queria muito te agradecer a sua participação aqui no Fora da Caixa, na nossa semana de oração. Imagino que muitos cumprimentos você já recebeu, mas particularmente gostaria de agradecer pela sua presença. Tem sido uma semana muito especial, de verdade. E obrigado por estar aqui no Fora da Caixa. É sempre meio corrido, né? Porque quando o pastor tá, todo mundo quer um pedacinho do pastor para fazer alguma coisa. Obrigado por separar esse tempo, contar a sua história aqui pra gente, trocar essa ideia. Eu acho que a gente leva esse grande aprendizado aqui que você trouxe, né? Da gente repensar, refletir sobre a vida, principalmente quem é jovem está assistindo, pensar um pouco mais, né? Como pode conduzir a sua vida daqui em diante. Pra gente que já está numa faixa etária já meia vida, assim, refletir também um pouco mais dos nossos anseios, das nossas questões, dos nossos desejos, entender os nãos de Deus, né? Você trouxe algumas mensagens, inclusive, na semana de oração, que nem sempre tiveram um resultado satisfatório, né? Então, acho que, tipo, a de Moisés me pegou bastante, assim. É duro, né, quando você entende que nem sempre vai acontecer como você gostaria. E, às vezes, você está vivendo uma loucura tão grande que tudo que você quer é um sim. Então, é difícil você ficar naquele não ou numa espera angustiante. E trazer essa reflexão também da nossa personalidade, do nosso jeito, de aceitar. Acho que esse é o maior aprendizado, assim, da gente se aceitar. Verdade. Obrigada, viu? Foi um prazer. Muito bom. E pronto, encerrou. Acabou? Eu tava esperando um negocinho, pastor. Eu tava esperando uma conclusão. Eu sei que você não quer falar. Ó, não, essas coisas tem que contar, gente. Ele falou, você não vai me falar pra eu fazer um apelo, depois olhar pra câmera e falar com o público. Eu falei assim, não, e se fosse também já não ia mais. Mas vai, pastor, traz um negocinho assim pra gente fechar, assim, uma... Não vou deixar a minha reflexão, a reflexão fica pro convidado. Eu lembro de um quadro que tinha no Fantástico. O que você viu da vida, né? O que você viu da vida? O que você traz, assim, como podemos fechar esse Fora da Caixa? Assim, fechando assim dentro da linha da nossa conversa aqui, da maior parte da conversa, eu diria o seguinte, não espera chegar nos 51 anos de idade para aceitar algumas coisas da vida. Eu acho que quanto mais cedo a gente aceitar, a gente entender, a gente se aceitar, mais rápido a gente vai ser mais feliz, por mais tempo, e vai ser mais útil para as pessoas. É isso. Esse foi Lely Souza aqui no Fora da Caixa. Muito obrigada mais uma vez, pastor. Obrigada a você que está nos assistindo aí pelo YouTube, seja de onde você estiver. Vou fazer um convite para você correr lá no Instagram, se ainda não segue o nosso perfil, faculdade.fap, lá no Instagram. Por lá você acompanha tudo que acontece aqui na nossa instituição, todos os eventos, todas as programações, notícias, entrevistas, de tudo um pouco tem no nosso canal do Instagram. Se não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, já clique para se inscrever e ative os sininhos, porque sempre que tiver conteúdo novo, você vai receber em primeira mão, principalmente esses papos super gostosos aqui no Fora da Caixa, tá bom? Um abraço para você e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!